mais uma questão da P1 de McFlu envolvendo capítulos 1 e 2. Uma cúpula de aço inicialmente está aberta à pressão atmosférica de 753 milímetros de mercúrio nas margens de um lago, onde a temperatura ambiente é de 22 graus Celsius. Depois de fechada, é submersa a profundidade de 8 metros em suas águas, onde a temperatura está em 8 graus Celsius. No interior da cúpula, há um barômetro e em sua superfície um manômetro metálico. Posto isso, determinar a leitura do barômetro no interior da cúpula e a leitura do manômetro metálico na situação final. Dados: peso específico do mercúrio, 136 mil newtons por metro cúbico. Peso específico da água, 9.800 newtons por metro cúbico. Observe que na situação inicial a cúpula está aberta à pressão atmosférica e o ar a 22 graus Celsius. Na situação final, ela está fechada. Pelo equilíbrio térmico, o ar se encontra a 8 graus Celsius e ela está numa profundidade de 8 metros nas águas do lago. Equação dos gases ideais. P, pressão do gás na escala absoluta, V, volume do gás, N, número de mol, ou seja, a relação entre massa do gás e a massa molecular do gás, R, constante universal dos gases, T, temperatura em Kelvin. Analisando um processo de um mesmo gás, podemos escrever que a pressão do gás na escala absoluta vezes o volume do gás, dividido pela sua temperatura em Kelvin, é uma constante. Para o problema, temos o ar no estado 1 com a pressão atmosférica igual a 753 milímetros de mercúrio e a temperatura de 22 graus Celsius. E no estado 2, temos a temperatura igual a 8 graus Celsius. E o processo pode ser considerado isocórico, ou seja, aquele que ocorre a volume constante. Isso mesmo. E importante observar que a pressão atmosférica a 753 milímetros de mercúrio já está na escala absoluta, pois na efetiva seria sempre zero, já que a escala efetiva é aquela que adota como zero a pressão atmosférica. Portanto, para a nossa situação, nós temos que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, ou seja, 753 milímetros de mercúrio sobre 22 mais 273, para passar para Kelvin, igual a P2, que vai sair em milímetros de mercúrio, sobre 8 mais 273, que vai nos dar uma pressão P2 na escala absoluta, aproximadamente igual a 717,3 milímetros de mercúrio. Essa seria a leitura do barômetro, a nossa carga de pressão H, um barômetro que se encontra no interior da cúpula e esta a 8 metros de profundidade do lago. Já no manômetro, onde registramos a pressão manométrica, devemos lembrar que ele trabalha na escala efetiva. No nosso caso, o manômetro metálico estaria tendo como pressão interna a pressão do ar a 8 graus Celsius e como pressão externa a pressão da água a 8 metros de profundidade. Lembrando que a pressão manométrica é sempre a pressão interna menos a pressão externa. A pressão externa na escala efetiva será sempre a pressão P2 absoluta menos a pressão atmosférica local, ou seja, 717,3 menos 753, vai nos dar uma depressão de menos 35,7 milímetros de mercúrio. Menos 35,7 milímetros de mercúrio, na verdade, é uma carga de pressão. Portanto, podemos obter a pressão propriamente dita. Basta, para isso, considerar essa carga de pressão em metro e multiplicá-la pelo peso específico do mercúrio. Portanto, a nossa pressão interna seria menos 35,7 dividido por 1000 para passar para metro, vezes o peso específico do mercúrio, 136 mil newton por metro cúbico, que vai nos resultar numa pressão interna de menos 4.855,2 newtons por metro quadrado. A pressão externa, na escala efetiva, seria a pressão atmosférica igual a zero, mais gama da água vezes 8 metros, que é a sua profundidade. Portanto, a pressão externa seria 9.800 vezes 8, ou seja, 78.400 newtons por metro quadrado. Ora, a pressão manométrica, a pressão interna, menos 4.855,2, menos a pressão externa, menos 78.400, que vai nos dar uma pressão manométrica menor que a pressão atmosférica, portanto uma depressão,
menos 83.255,2 newtons por metro quadrado, ou seja, aproximadamente menos 83,3 quilopascal. Ora, trata-se, na verdade, de um vacômetro ou de um manovacômetro, já que a pressão ficou menor que a pressão atmosférica. E totalmente possível, pois tem um valor maior que o vácuo absoluto. Uma boa questão, né? Determine o valor da pressão do vácuo absoluto na escala efetiva nessa situação. É isso aí, moçada. Se esse vídeo lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão MagFlu Resolve. Dessa maneira você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto. Ok? Obrigado, boa sorte e boa prova.